Olá, crianças! Olá, pais! Aqui é a professora. Agora eu vou explicar para vocês a atividade do livro de ciências, página 62. As plantas e suas partes. Recordando nomes de plantas. Você já viu uma horta? Sabe quais produtos são plantados nela? Eu vou ler para vocês agora esse textinho que fala sobre a horta do seu Zimpão. Que horta? Raba-mate e pepigrião deu na horta do Zimpão. Escabola e repobrinha, cenotata bem miudinha e também banacaxi, perancia e melaqui, mamaranja e ameireja. E ainda, ora veja, abaranga e goianás. Nossa, que texto diferente, né? É um poeminha e tem algumas rimas. Vamos encontrar as rimas aqui? Raba-mate e pepigrião deu na horta do Zimpão. Olha, lembra que nós estudamos as rimas? Pepigrião com Zimpão. Essas duas palavras terminam com o mesmo som, o ão. Escabola e repobrinha, cenotata bem miudinha. Repobrinha, miudinha também rimam porque elas terminam com o som do nhá, o NH e o A. E também banacaxi, perancia e melaqui também terminam com som semelhantes com o I. E assim por diante. Quem escreveu esse texto foi a Tatiana Belink. O nome Que Horta, São Paulo, Paulinas, no ano de 2012. Número 1. No poema estão misturados nomes de diferentes plantas. Você consegue descobrir o nome de algumas delas? Vamos aqui na primeira palavra. Rapa-mate. Rapa-mate. Esse início aqui, ó, essas duas sílabas. Raba, quando eu penso assim, ó, rabanete. Ela misturou rabanete com mate. Rabanete com tomate. Pepigrião. Ela misturou pepino com agrião. Deu na horta do seu Zimpão. Escabola, escarola com cebola. Repô, quem que começa, qual legumes começa com verdura, né? Começa com repô. Repolho. Brinha, abobrinha. Cenoura com batata. Banana com abacaxi. Aqui duas frutas. Perancia, pera com melancia. Melancia com qui. Qual fruta termina com qui? O caqui. Mamão com laranja. Ameixa com reja. Qual fruta termina com reja? A cereja. E ainda, ora veja, abaranga, abá. Esse abá pode ser abacaxi ou abacate, né? Mas como o abacaxi já foi, deve ser de abacate. Iuanga, a manga. Da goiaba. E o ná, partes das plantas e suas funções. As plantas precisam de alimentos para sobreviver, mas, diferentemente dos animais, a maioria delas é capaz de produzir seu próprio alimento. Em geral, as plantas têm raiz, a raiz da plantinha aqui, ó, tem raiz, tem caule, tem folhas, tem o fruto e a semente. Cada parte da planta tem a sua função
Observe a imagem do mamoeiro abaixo. Qual que é a função da folha? Parte na qual ocorre a produção do alimento das plantas. Também é responsável por eliminar água que não é utilizado pela planta. Por que a planta produz o seu próprio alimento? Porque as plantas, elas fazem a fotossíntese. A planta, para sobreviver, ela precisa do sol. Então, os raios solares que batem aqui nas folhas, acontece um processo que chama fotossíntese e desse processo que as plantas retiram o alimento também. Esse alimento também é retirado pela raiz. A raiz tem outras funções também, não só de retirar os nutrientes do solo, da terra, mas tem também de sustentar essa planta em pé. Olha o tamanho dessa planta. Se não tivesse essa raiz aqui, se desse um vento muito forte, provavelmente essa planta iria cair. Então, a raiz tem a função de sustentação. Sua função é fixar a planta no solo e retirar dele a água e os nutrientes de que a planta precisa para sobreviver. O caule, responsável por sustentar as folhas, as flores, os frutos, como por distribuir água e nutrientes para as demais partes das plantas. Flor, responsável pela reprodução das plantas, das flores, formam-se os frutos e as sementes. É através da florzinha que vai surgir o fruto. E o fruto, ele é responsável, aqui numa mão, essa partezinha laranja é responsável para cuidar das sementinhas. É como se fosse uma capinha protetora para que essa sementinha fique protegida do ambiente externo e que futuramente, quando esse fruto estiver bem madurinho, ele vai cair e vai acontecer o processo de germinação e outros mamoeiros vão surgir. Semente. Sua função é dar origem a uma nova planta, ou seja, ela germina, possibilitando a reprodução da planta. Fruto. Tem importante função na proteção e dispersão das sementes. Agora nós vamos para a página 64. Plantas e alimentação. As partes de muitos tipos de planta são utilizados na alimentação dos seres humanos e, por isso, são chamadas de comestíveis. Observe alguns exemplos. As folhas fazem parte da nossa alimentação, né? Aqui o couve, a alface, a hortelã fazem parte da nossa alimentação, assim como outras folhas, né? O espinafre, a rúcula, os frutos, o cupuaçu, o abacate, o tomate. O tomate é uma fruta, você sabia? Muitas pessoas acreditam que é um legume, mas na verdade ele é uma fruta. As raízes, como a cenoura, o rabanete, a batata doce, a beterraba também é uma raiz, a mandioca. Então, tudo que fica ali embaixo da terra, dentro do solo, são as raízes. As sementes são importantes fontes de nutrientes para a nossa alimentação. O feijão, a lentilha, o amendoim, são as sementes. As flores também fazem parte da nossa alimentação. A couve-flor, o brócolis, a alcachofra. A alcachofra não faz assim parte do nosso hábito alimentar, né? Eu mesmo nunca provei a alcachofra. Tenho curiosidade para provar, mas o brócolis e o couve-flor eu gosto bastante. O caule, o palmito, a cana-de-açúcar, o aspargo. O aspargo também é como a alcachofra. Não é um alimento comum na nossa mesa, né? Mas também são alimentos. No caso, o aspargo é o caule e a alcachofra é a flor. Algumas plantas podem causar problemas à nossa saúde ou a outros animais. Ou seja, não é toda planta que nós podemos consumir.
né? Então, existem algumas plantas específicas que fazem parte da nossa alimentação. São as plantas tóxicas. Não devemos tocar nem ingerir plantas que não conhecemos.